Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Saúde em Dia. É sempre um prazer ter a sua companhia. Aqui, a gente conversa com especialistas, esclarece dúvidas e traz informações que podem ajudar você a cuidar melhor da sua saúde e da sua qualidade de vida. E hoje o nosso assunto está literalmente na ponta da língua: o sorriso. Quando pensamos em estética odontológica, muita gente imagina dentes mais brancos, alinhados e um sorriso considerado mais harmonioso. Mas transformar um sorriso não significa apenas pensar na aparência. Antes de qualquer procedimento, é importante entender que cada pessoa tem características diferentes, necessidades diferentes e, principalmente, uma saúde bucal que precisa ser avaliada por um profissional. E entre os procedimentos que ganharam bastante espaço nos últimos anos estão as chamadas lentes de contato dentárias. Elas podem modificar o formato, a cor e a aparência dos dentes. Mas será que todo mundo pode colocar? Como esse procedimento é realizado? Existe desgaste dos dentes? Quais são os cuidados necessários antes e depois do tratamento? Para esclarecer essas e outras dúvidas e explicar o que realmente é importante saber antes de optar pelas lentes de contato dentárias, nós conversamos com a cirurgiã dentista, doutora Liliane Nassar. Olha, hoje eu vou falar para vocês então sobre um tema que é muito... gera muitas dúvidas, né? Vamos dizer assim, nos pacientes, que são as lentes de contato. O que seriam elas? Então, só para a gente entender o que é, né? A lente de contato, a faceta de porcelana, todas elas são fragmentos que a gente cimenta ao dente, né? Ou faces estéticas que a gente cimenta ao dente, e todos são laminados cerâmicos. Em contrapartida, nós temos também facetas que podem fazer a mesma função, vamos dizer assim, estética, mas que são feitas em resina. Porém, as lentes de contato, a gente dá esse nome, vamos dizer assim, aos laminados cerâmicos, que são muito finos. Então, é uma coisa que é bem assim tranquila para a gente entender a diferença entre elas. Os laminados cerâmicos, a lente ou faceta, eles só se diferem mesmo na espessura deles e na indicação, vamos dizer. Por quê? Uma faceta, ela já tem uma espessura um pouquinho mais grossa, exatamente para recobrir o que a lente de contato não consegue mascarar, né? A lente de contato, por ela ser um laminado muito delicado, ela é indicada onde? Em casos onde o dente não tem manchas, não é um dente escurecido, ele não tem grandes desgastes por fratura ou por bruxismo. Já a faceta, como ela já tem um pouco mais de espessura, com ela a gente consegue mascarar um dente que tem um pouquinho de manchamento, um dente onde o clareamento não resolveu o problema estético e ele continuou um pouco mais escurecido. Dentes que têm um desgaste um pouquinho maior, seja também por fratura ou por bruxismo. Então, nesses casos, a gente indica a faceta de porcelana, que também podemos indicar facetas de resina, né? Que a diferença básica entre elas é o material. As facetas de porcelana, as lentes, elas são laminados cerâmicos, elas são feitas de cerâmica, né? Existem vários tipos de cerâmica, e as facetas em resina, elas são feitas de resina composta. Normalmente, a gente não precisa do desgaste para o caso da lente de contato, né? A lente de contato, como ela é muito delgada, ela vai recobrir, por exemplo, um dente que tem lá um desalinhamento pequeno, ou tem aquele espaçamento entre um dente e outro que a gente chama de diastema, ou a pessoa que quer corrigir um pequeno defeitinho no dente que ela não gosta, aumentar um pouquinho, melhorar o contorno. A gente usa a lente de contato, normalmente a gente faz apenas por acréscimo. No caso de um paciente que ele precise de uma estrutura um pouquinho mais espessa, como eu expliquei antes, já não está indicada a lente de contato, ela já é contraindicada, tá? Outro paciente que é contraindicado a faceta ou laminado é o paciente que tem doença periodontal. Esse paciente com doença periodontal, vou explicar assim de uma forma também fácil de entender. É como se você fosse fazer uma casa muito bonita em cima de uma estrutura muito ruim, uma fundação muito ruim, né?
Porque quando você coloca uma faceta, uma lente de contato, visando só a questão estética, você está fazendo ali um trabalho lindíssimo, mas a fundação daquele dente, o que suporta aquele dente lá na boca, ou seja, o periodonto, né, ele está comprometido. Então, nesse caso, a gente não indica esse tipo de trabalho por vários fatores. Outra contraindicação que a gente faz para lente de contato, facetas, é para o paciente que tem um bruxismo muito severo ou um apertamento muito forte. Tudo bem que quando a gente faz um procedimento desse, a gente recomenda ao paciente o uso contínuo, né, para dormir, principalmente das placas oclusais, para fazer a proteção desse trabalho que foi feito, das lentes de contato ou da faceta. Porque se ele não fizer o uso dessas placas oclusais, certamente ele vai fraturar, ele vai ter um problema de soltar essas lentes, né? Porque elas são cimentadas de forma adesiva, mas normalmente elas fraturam. Todo paciente que a gente vai trabalhar com estética, a gente faz um planejamento com fotografia, a gente faz um planejamento com moldagem, em alguns casos, trabalhamos com modelo de estudo, para fazer o que a gente chama de ensaio, né? Ou seja, no mocap, que é uma estrutura que a gente usa provisória, ensaiando o futuro sorriso. Ela é feita ou a partir de uma resina, que é a resina bisacrílica, ou então ela é feita no laboratório, um enceramento, e que é apresentado ao paciente e depois é feito esse mocap em resina bisacrílica. Também pode ser feito no consultório através das próprias resinas compostas, para que o paciente tenha uma noção do que a gente espera futuramente do trabalho definitivo dele. Mas o que a gente sempre preconiza, fotografia, o vídeo, exame inicial, para saber se o paciente tem cáries que precisam ser tratadas antes, tem algum desgaste que precisa ser examinado com um pouquinho mais de cuidado, e uns exames básicos, né, para a saúde bucal, antes de fazer a parte estética do paciente. O principal cuidado para aumentar a durabilidade desses trabalhos estéticos, seja lente ou faceta, é o uso das placas oclusais. Porque sem eles, como eu disse anteriormente, obviamente o paciente vai ter um comprometimento estrutural aí dessas facetas, dessas lentes. Elas podem quebrar, elas podem se soltar. Também o paciente precisa ter um comprometimento com a sua manutenção, né? De 6 em 6 meses, preferencialmente. Não deixar de visitar o dentista, não deixar de fazer os controles, uma boa higiene, fio dental, porque as lentes ou as facetas, elas são remendos bonitos que são feitos nos dentes. Elas não são dentes e elas têm essas emendas, né? E nessas emendas, as bactérias que são microscópicas, elas podem se inserir ali se não houver uma boa higienização do paciente e podem comprometer a estrutura, provocando cáries, provocando manchamentos. Então, o paciente tem que ter um comprometimento de uma boa higienização, visitas regulares ao dentista e uso da placa oclusal principalmente. O tratamento sempre vai melhorar a estética, né? Claro, porque quando você faz um planejamento para faceta ou para lente, o paciente ele já vem com essa expectativa de melhorar a estética, melhorar formato, contorno. E a partir daí, quando é feito um bom planejamento, a gente também consegue melhorar a função. Porque quando você melhora o contorno, o tamanho dos dentes, em alguns casos, você melhora a mastigação, você melhora o posicionamento, você melhora a fala do paciente, porque o lábio fica mais bem posicionado, a língua fica mais bem posicionada. Você melhora também as guias de desoclusão, que elas fazem os movimentos mandibulares corretamente, elas limitam os movimentos mandibulares, seja anteriores, né, as guias anteriores ou as guias laterais, e também protegem a nossa articulação. Então, tudo isso já vem inserido no pacote aí de planejamento das lentes e das facetas em resina, qualquer trabalho que venha comprometer o contorno e o volume dos dentes. Bom, quem quer colocar lente de contato, primeiramente tem que saber se a indicação é
para lente de contato, ou para faceta, ou para qualquer trabalho estético, né? O dentista vai avaliar, vai fazer um planejamento de acordo com o que ele encontra no exame prévio, radiográfico, exame clínico. E o paciente ele tem que estar consciente da responsabilidade dele na manutenção, principalmente se ele é um paciente que tem bruxismo, que faz apertamento, ou que já tem uma saúde bucal um pouco comprometida, com índices de cárie um pouquinho maiores, né? Isso aí são vários fatores que vão determinar esse alto índice de cárie, às vezes, que o paciente teve lá um histórico. E aí o dentista vai fazer essa avaliação e vai contraindicar ou indicar. Primeira coisa, então não é todo mundo que vai chegar com o sonho da lente de contato e da faceta que vai ter essa indicação. Então, através disso, a gente vai fazer esse planejamento e vai poder trazer para o paciente algum tipo de trabalho que traga, assim, um pouco mais de autoestima a ele, porque o paciente que vem procurando esse tipo de trabalho, normalmente ele está com algum comprometimento da autoestima. E sempre procurar profissionais que estejam capacitados, né, a fazer as lentes de contato, as facetas ou qualquer outro trabalho que seja estético ou funcional. Por quê? Quando você faz um trabalho assim, você tem que ter o entendimento que pode trazer um comprometimento da saúde gengival, principalmente. Porque se esses trabalhos não são bem feitos, não são bem adaptados, não tem um bom polimento, não tem uma anatomia correta, isso vai gerar um problema associado à placa bacteriana, inserção de placa bacteriana naquele excesso, né, de material, naquele contorno que não está bem polido, vai gerar uma insatisfação estética no paciente, pode gerar problemas oclusais se tiver excessos, se essas guias já foram comprometidas, também não foram bem feitas. Então, sempre procurar um profissional capacitado, um profissional responsável e que faça de acordo com o que a odontologia preconiza para um trabalho de sucesso. Depois de conhecer um pouco mais sobre as lentes de contato dentárias e entender que a avaliação profissional é fundamental antes de qualquer procedimento, vamos falar agora de uma alternativa bastante procurada por quem deseja melhorar a aparência do sorriso. Estamos falando do clareamento dental. A cor dos dentes pode mudar ao longo da vida por diversos motivos. Alguns alimentos e bebidas, hábitos cotidianos, medicamentos e até o próprio processo natural de envelhecimento podem contribuir para as alterações na coloração. E é justamente por isso que muita gente procura o clareamento como uma forma de recuperar ou modificar a tonalidade dos dentes. Mas será que qualquer pessoa pode fazer esse clareamento? Ele causa sensibilidade? Existem produtos que podem ser utilizados em casa? E quais os cuidados são importantes para evitar problemas? Para explicar como o procedimento funciona, quais as suas indicações e por que o acompanhamento profissional faz tanta diferença, nós conversamos com o cirurgião dentista Dr. Fabrício Gomes. Confira! Clareamento dental é uma técnica utilizada pelos dentistas para clarear os dentes dos pacientes. O clareamento é indicado para todas as pessoas que desejam ter um sorriso mais branco, que querem mudar a tonalidade dos seus dentes. Ele pode ser feito caseiro, de uma forma monitorada pelo dentista, pode ser feito de uma forma aqui no consultório, de uma forma mais rápida. Isso vai depender da indicação do caso e também do perfil do paciente para a gente poder indicar de uma forma mais correta. O clareamento dental, ele é a base de um produto que chama peróxido de carbamida ou peróxido de hidrogênio. Esse peróxido ele age e oxida algumas moléculas que temos dentro do dente que dão a coloração escurecida para o dente. Por esse processo, que é um processo químico, ele pode gerar em alguns pacientes algum tipo de sensibilidade. Mas essa sensibilidade, desde que o procedimento seja acompanhado pelo profissional, ela é controlada dentro do procedimento. O clareamento caseiro, que ele é uma forma que a gente entrega o produto, mais uma moldeira, o paciente sob orientação vai utilizando em casa. Ele tem uma durabilidade à medida que nós vamos acompanhando a evolução do clareamento.
Então a gente vai clareando até chegar na tonalidade desejada pelo paciente ou a tonalidade a qual o dente dele permite chegar também. Já no consultório, ele é aplicado de uma forma direta. O produto é um pouco mais forte, um pouco mais concentrado, vamos dizer assim. E a gente também consegue chegar em algumas tonalidades bastante interessantes. Sobre a sensibilidade, devido a ser um processo de oxidação das moléculas que trazem a coloração escurecida para o dente, ele pode gerar, em alguns pacientes, mais sensibilidades e outros menos. Mas, desde que seja acompanhado pelo profissional, essa sensibilidade ela não é um problema, porque a gente consegue controlar e o paciente fica bem e ela passa logo a seguir. Bom, como ele é um procedimento definitivo, a gente quebra as moléculas que dão coloração do dente. Essas moléculas estão internamente. Então, uma vez que a gente clareou os dentes, o dente não retorna mais àquela cor antiga que ele tinha. Ele pode sofrer alguma pequena modificação logo após o procedimento, nos próximos meses, nos próximos anos, mas ele tem uma durabilidade a longo prazo. Após algum período, alguns procedimentos de manutenção do clareamento podem ser feitos para atingir aquela coloração inicial que a gente conseguiu e que era o desejo do paciente. Alguns cuidados devem ser tomados assim que a pessoa faz o clareamento. Ela deve manter um controle de limpeza, um controle de profilaxia contínuo e de forma rotineira no dentista, no mínimo a cada 6 meses. Isso para fazer uma limpeza extrínseca externa dos dentes. E ele pode tomar também o cuidado de estar sempre vindo ao consultório para a gente avaliar a necessidade de algumas manutenções do clareamento ou não. Os produtos de clareamento utilizados no consultório atualmente são produtos extremamente seguros e eles são praticamente indicados para todas as pessoas. Existem alguns nichos muito específicos, gestantes ou alguns pacientes que têm muitas restaurações ou que já têm algumas restaurações de porcelanas onde o clareamento ele não vai atingir e outros procedimentos estéticos devem ser indicados. A indicação do clareamento ela deve ser feita exclusivamente por um cirurgião dentista que é o responsável por clarear os dentes dos pacientes. Nunca buscar clareamento de forma individual, de forma própria, via internet, via rede social, porque isso não é um procedimento certo. O clareamento é um procedimento clínico e deve ser acompanhado pelo cirurgião dentista. E se até aqui nós falamos principalmente sobre estética, no próximo bloco vamos ampliar essa conversa. Você vai entender por que a perda de dentes pode afetar muito mais do que a aparência do sorriso e como os implantes dentários podem ajudar na recuperação da função e qualidade de vida. E ainda tem outro assunto que merece atenção. Você sabia que dores na mandíbula, desgaste dos dentes e até dores de cabeça podem estar relacionados ao bruxismo? Você também vai entender qual a relação desse problema com a articulação temporomandibular, a famosa ATM. O Saúde em Dia volta já. De volta com Saúde em Dia. Quando uma pessoa perde um ou mais dentes, as consequências podem ir muito além da aparência. Dependendo da situação, a perda dentária pode dificultar a mastigação, interferir na fala, alterar a forma como os outros dentes se posicionam e até afetar a autoestima e qualidade de vida. Mas a odontologia evoluiu bastante e hoje existem diferentes alternativas para reabilitar o sorriso e recuperar parte dessas funções. Entre elas estão os implantes dentários, que utilizam estruturas fixadas ao osso para servir de suporte para uma prótese. Mas quem pode fazer um implante? Como é feita a avaliação? O procedimento é doloroso? E quais os cuidados necessários antes, durante e depois do tratamento? Para responder essas perguntas e explicar quando os implantes podem ser indicados, conversamos com o implantologista Dr. Tiago Pinheiro. O implante dentário, na verdade, vem para substituir a nossa dentição permanente que por uma série de fatores o paciente, o indivíduo, acabou perdendo ao longo da sua vida. Então o implante dentário, nada mais é do que um parafuso que varia de 8 milímetros até 15 milímetros de tamanho ali, que ele vai substituir a raiz do dente do paciente. Ele leva seu período de cicatrização. Após esse período de cicatrização, o paciente está apto para receber o dente, que é a coroa dentária. O implante dentário é indicado para todo tipo de indivíduo a partir dos 18 anos de idade
que perdeu um ou mais dentes e que queira recuperar a sua autoestima, a sua força mastigatória e viver em sociedade de forma feliz, adequada, de forma confortável, sem nenhum tipo de contraindicação. A única coisa que a gente precisa é que esse paciente esteja bem de saúde e que, se haja algum problema de saúde sistêmica, que ele esteja sob o controle do seu médico. O implante dentário, na sua grande maioria, é um procedimento muito simples e muito rápido. Na grande maioria, ele leva cerca de 3 a 4 meses para a sua conclusão. Existem casos que a gente precisa realizar uma regeneração do osso do paciente. Nesses casos, o tratamento pode levar até 1 ano e meio, mas são casos isolados, são casos que requerem maior cuidado, mas na grande maioria, de 3 a 4 meses é o suficiente para a gente concluir um tratamento. Quando um paciente, um indivíduo, ele perde o seu dente, ele corre alguns riscos se ele demorar a fazer essa reabilitação. Se o paciente perdeu um dente, por exemplo, a tendência é que esses dentes vizinhos, eles vão se movimentando para fechar o espaço. O dente superior, ele vai descendo para fechar o espaço. Isso acaba ocasionando uma desordem na sua arcada dentária. E muitas vezes, quando ele decide colocar o implante, muitas vezes não tem espaço, ele tem que recorrer ao aparelho ortodôntico, ou às vezes ocorreu uma atrofia do osso, da gengiva, que vai requerer um enxerto ósseo, e tudo isso tende a alongar mais o tempo de tratamento do paciente. Então, na verdade, quanto mais cedo ele reabilitar essa região que ele perdeu esse elemento dentário com implantes dentários, melhor, mais rápido e mais fácil. O tabagismo, ele pode interferir sim no sucesso do implante. A maior taxa de trabalhos que a gente tem que refazer estão nos pacientes que fumam. Não é uma contraindicação completa, mas pode resultar num atraso do seu tratamento, já que a nicotina, o tabaco, o hábito do fumo, ele tende a atrapalhar a cicatrização desse paciente. E isso fica muito tempo ali nos seus tecidos ósseos, na sua gengiva. Isso pode dar uma atrasada no tratamento sim, mas não uma contraindicação completa não. O principal cuidado que a gente brinca muito com o paciente é: trate o implante como um dente natural. Então tudo que você faz com o dente natural, faça com o implante. Tudo que você não faz com o dente natural, não faça com o implante. Então os mesmos problemas podem ter se o paciente não cuidar, com exceção da cárie. Mas se ele não escovar, ele terá problemas gengival. Se ele não escovar, ele terá problemas de perda óssea ao redor do implante, terá inflamações periimplantares, que são situações um pouco complicadas da gente trabalhar. Então o mesmo cuidado para o implante, vale para o mesmo cuidado do dente. Sem contar, assim, hábitos parafuncionais, o bruxismo, o roer unha, o apertamento, tudo isso tem que ser controlado ao longo do tratamento do paciente. O principal ponto para o paciente que deseja recuperar sua vontade de sorrir, a sua força mastigatória, ter de novo o conforto dos dentes fixos, a primeira coisa é procurar um bom profissional, uma boa clínica com estrutura para oferecer segurança técnica e exames complementares para o paciente. Pela parte do paciente, o principal cuidado é: se você tem algum receio, tem algum medo, isso não tem problema. O implante dentário, ele é um processo, na maioria das vezes, indolor, para não dizer 100% das vezes. É um processo muito tranquilo. A gente brinca até que quem faz implante não quer nem ficar tirando dentes toda hora, porque o implante ele é muito tranquilo de ser feito. Então o principal cuidado é: escolha um bom profissional, um bom ambiente, um ambiente de acolhida, um ambiente que vai te proporcionar tranquilidade, exames complementares e, acima de tudo, um resultado. Procure o profissional, vá fazer um implante dentário, não é esse bicho de 7 cabeças como todo mundo imagina. Hoje em dia o implante evoluiu muito, é um processo muito tranquilo, muito eficaz, com grandes índices de sucesso. Agora vamos falar de um problema que pode passar despercebido durante muito tempo. Você costuma acordar com dor na mandíbula? Já percebeu que seus dentes parecem estar mais desgastados? Tem dores de cabeça ao acordar? Ou alguém já comentou que você range os dentes ou aperta enquanto dorme? Esses podem ser sinais de bruxismo. O problema está relacionado ao apertamento ou ranger dos dentes, que pode acontecer durante o sono ou enquanto a pessoa está acordada. Quando não identificado e acompanhado adequadamente, o bruxismo pode provocar desgaste dental, dores musculares e desconforto na região da mandíbula. Além de estar associado às alterações na articulação temporomandibular, conhecida como ATM. Mas por que isso acontece? Estresse e ansiedade têm relação com o problema? Todo mundo que range os dentes precisa de tratamento?
E quais as opções disponíveis? Para explicar como identificar os sinais, fatores que podem estar envolvidos e como o problema pode ser acompanhado, conversamos com a cirurgiã dentista doutora Renata Cimini. O que é o bruxismo? Hoje o conceito do bruxismo é mais abrangente. O bruxismo não é considerado mais uma doença, ele é considerado alteração comportamental e ou do sistema nervoso central. Então, o bruxismo é movimentos repetidos dos músculos mastigatórios e ele pode ser dividido do bruxismo do sono e o bruxismo em vigília. O bruxismo do sono, nós não temos controle sobre esses movimentos. No bruxismo em vigília, é considerado comportamental. Hoje o conceito é mais abrangente porque para que seja considerado bruxismo, não precisa existir o contato entre os dentes. O que a gente avalia é a questão da parafunção muscular mesmo, né? A hiperfunção muscular dos músculos mastigatórios e sinais clínicos. Então a gente avalia se tem desgastes nos dentes, né? Se tem alguns sinais na mucosa ou na língua que indicam, né, o bruxismo ou o apertamento. E ele precisa ser controlado, né? Então, quando uma pessoa tem bruxismo, a gente precisa avaliar. A primeira avaliação é que horas que eu faço esse bruxismo? De dia, trabalhando, a hora que eu estou no computador, a hora que eu estou assistindo um filme ou na academia, né? Costumamos, às vezes, tensionar os músculos, não necessariamente apertando os dentes. Então, esse é o bruxismo em vigília. Às vezes, a cintura escapular também, né? Então essa região cervical também fica bem travada. Já o bruxismo do sono é aquele que o paciente não sabe, mas às vezes alguém que dorme com ele ou junto dele relata barulho, né? Então às vezes range os dentes ou então aperta os dentes. Normalmente acorda com uma mandíbula cansada, né? Então dor na região de masseter, dor na região de temporal, e às vezes tensiona também essa região cervical, trazendo vários nódulos, né, musculares, por exemplo, região escapular, que pode gerar pontos gatilhos na região da cabeça, occipital, temporal, né? Então, assim, a gente precisa fazer esse diagnóstico bem feito e ele é feito através de uma história, certo? Então, a gente precisa entender o paciente, entender qual que é a logística dele do dia e como que é essa noite, se ele tem qualidade de sono, se ele não tem qualidade de sono, se ele tem refluxo, né? Porque problemas de refluxo está diretamente ligado ao bruxismo, né? E o bruxismo ele pode acontecer também como uma forma protetora, né? O que seria de uma forma protetora? Por exemplo, o paciente que tem apneia do sono. O paciente que tem apneia do sono, né? Que é aquelas paradas respiratórias, né? Rápidas durante a noite que provoca microdespertares e colaba a região da orofaringe. Nesse caso, o bruxismo ele vai fazer um movimento de avanço mandibular para poder que aconteça uma liberação dessa região para que o ar passe. Então, esse bruxismo é um bruxismo considerado protetor, certo? Nós temos também o bruxismo, né, como eu disse, secundário a um problema de refluxo. Então, o paciente, às vezes, tem um refluxo, não sabe que tem um refluxo e a gente descobre
no momento que a gente vai investigar o processo do bruxismo. Em relação ao tratamento, o mais divulgado são as placas interoclusais, né? Mas nem sempre as placas são o melhor caminho. Então a gente precisa fazer um estudo amplo para saber em qual momento que esse bruxismo acontece e quais são as comorbidades que estão ligadas a ele ou os fatores de risco, né? E aí, diante disso, a gente propõe um tratamento. Eu vou dar exemplos. O bruxismo em vigília, por exemplo, ele é comportamental. Então, nós vamos ajudar a pessoa a se autoconhecer. Então, ela vai ter que prestar atenção se ela está travando, né, em qual momento que ela faz isso. E se ela fizer isso, colocar lembretes, seja num aplicativo no celular, seja post-its, né? Vai depender de qual momento que né, para ela lembrar de soltar a mandíbula, vamos dizer assim. O bruxismo do sono, a gente precisa de uma avaliação mais intensa. A gente precisa entender o porquê desse bruxismo, né? Como a gente sabe que ele é de ação central, tem ligação com a parte também psicológica do paciente, como estresse, ansiedade, qualidade de sono, como eu disse, pode ter alguma alteração de sono, insônia, uso de cafeína, estimulantes, tabagismo, álcool, isso tudo interfere. Medicações, às vezes o paciente precisa usar uma medicação para ansiedade, uma medicação para dormir, que vai interferir nesse processo, né? Então a gente precisa fazer uma varredura, vamos dizer assim, né, na história médica do paciente, entender aquele bruxismo para a gente saber como ajudar. Às vezes a gente coloca uma placa protetora, né, para evitar o desgaste, evitar a sobrecarga nas ATMs, né, porque é um fator de risco para a DTM, ou um aparelho intraoral, que é um aparelho de avanço mandibular que pode corrigir, por exemplo, um paciente que tem apneia do sono ou que ronca, né? Então, uma das perguntas que a gente faz para o paciente é: você ronca? Você dorme e acorda descansado? Como que você dorme? Que horas você dorme? Né? Demora para pegar no sono? Então, são perguntinhas que a gente precisa se fazer para saber exatamente onde intervir. Como que eu sei se eu tenho bruxismo? Né? Eu acho que é uma pergunta que todo mundo, às vezes, pode se fazer, né? Ouvindo sobre o bruxismo. Eu preciso me avaliar durante o dia, né? Para saber se eu tenho movimentos involuntários. Né? Por exemplo, eu fico movimentando a boca, né? Involuntariamente, sem perceber, algum movimento de lábio, de lateralidade, para frente e para trás, né? Então isso é uma forma de avaliar. A outra forma, né, seria a dor, né? Que vem mais do bruxismo do sono, né? Que é bruxismo do sono. Então nós vamos ver se a gente está apertando o dente, se a gente está rangendo os dentes. E normalmente a gente acorda com a mandíbula cansada, acorda já com um sono não restaurador, né? A gente acorda cansado também, porque ele leva a microdespertares e às vezes com dor na articulação temporomandibular. Então o bruxismo, ele é um fator, né, que pode piorar uma DTM. Certo? E então, entrando na área da DTM, o que é a DTM? É a disfunção das nossas articulações temporomandibulares, né? Que é as ATMs, que é a direita e a esquerda, que elas trabalham em sincronia e às vezes nessa disfunção a gente tem essa dor que pode ser pontual, articular mesmo, ou, né, muscular. E isso interfere no movimento de abertura e fechamento, no movimento mastigatório.
trazendo outros fatores, né, que pode ter sido desencadeado por um bruxismo, por exemplo. Se você identificou que você possivelmente tem esse bruxismo, né, seja em vigília ou do sono, o ideal é procurar um profissional que esteja capacitado, que seja especialista nessa área, que seja capaz de fazer todo esse diagnóstico e proporcionar esse tratamento individualizado. Ao longo do tempo, esse bruxismo pode ser muito deletério, tanto para as ATMs, né, provocando DTM, quanto para o sono e dor, principalmente. Então, eu aconselho de verdade a procurar um especialista nessa área. E agora é hora de acompanhar mais uma edição do quadro Conexão Saúde. Hoje, a jornalista Georgia Marques apresenta um tema relacionado à odontologia, com informações que podem fazer a diferença na saúde do seu sorriso. No programa de hoje, conhecemos diferentes possibilidades da odontologia para transformar o sorriso. Falamos sobre lentes de contato, dentárias, clareamentos, implantes e também sobre problemas que podem afetar os dentes e a articulação da mandíbula, como o bruxismo. Mas, quando o assunto é saúde bucal, existe um cuidado que vem antes de qualquer procedimento: a prevenção. Isso porque um sorriso saudável não depende apenas da aparência. A saúde da boca, ela está relacionada ao bem-estar, à alimentação, à mastigação e à saúde geral. A OMS estima que doenças bucais afetam cerca de 3,7 bilhões de pessoas no mundo e destaca que grande parte desses problemas pode ser prevenida com medidas simples e cuidados ao longo da vida. E é justamente para mostrar o que você ainda precisa saber para cuidar melhor da própria saúde bucal que está no ar o Conexão Saúde. Quando se fala em prevenir problemas nos dentes, alguns cuidados parecem simples, mas fazem uma grande diferença. A higiene bucal diária é uma das principais formas de evitar a cárie e as doenças da gengiva. O Ministério da Saúde orienta a escovação dos dentes com creme dental com flúor e o uso do fio dental para complementar a limpeza. E o flúor tem um papel importante nessa prevenção. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a exposição adequada ao flúor é um dos fatores essenciais para prevenir a cárie. O Ministério da Saúde também considera o uso de produtos fluoretados uma estratégia importante de prevenção e controle da doença. Outro ponto importante está na alimentação. A cárie acontece quando as bactérias presentes na placa bacteriana utilizam açúcares disponíveis na alimentação e produzem ácidos que atacam os dentes. Por isso, o consumo frequente de açúcares aumenta o risco de desenvolver a doença. Isso não significa que cuidar dos dentes seja simplesmente deixar de comer doces. A questão também está na frequência e nos hábitos alimentares ao longo do dia. Por isso, além da higiene adequada, vale reduzir o consumo frequente de alimentos e bebidas ricos em açúcares e priorizar uma alimentação equilibrada. E tem um outro detalhe que muita gente só percebe quando o problema já apareceu. A gengiva também precisa de atenção. Sangramento durante a higiene não deve ser encarado simplesmente como algo normal. O Ministério da Saúde explica que a inflamação da gengiva, conhecida como gengivite, pode evoluir para uma doença mais grave, a periodontite, que pode comprometer os tecidos que sustentam os dentes. Ou seja, prevenção não é apenas manter os dentes brancos, é preservar dentes, gengivas e estruturas que mantêm a boca saudável. E existe outro ponto importante quando falamos em saúde bucal. Nem sempre um problema começa com dor. Algumas alterações podem passar despercebidas e, por isso, observar a própria boca também faz parte do cuidado.
O Ministério da Saúde orienta atenção para sinais como sangramento gengival, dor, inchaços, dentes ou implantes amolecidos, manchas vermelhas ou esbranquiçadas e feridas que não cicatrizam em até 15 dias. Uma ferida na boca, por exemplo, pode ter diversas causas e nem sempre significa algo grave. Mas quando uma lesão persiste por mais de 2 semanas, ela precisa ser avaliada por um profissional de saúde. Isso é especialmente importante porque alterações persistentes podem estar entre os sinais do câncer de boca. Segundo o Ministério da Saúde, feridas que não cicatrizam, manchas vermelhas ou esbranquiçadas, caroços e sangramentos sem causa conhecida estão entre os sinais que precisam de avaliação. O diagnóstico precoce aumenta as possibilidades de tratamento eficaz. E existem medidas que ajudam a reduzir os riscos. Não fumar, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, proteger os lábios da exposição excessiva ao sol e manter uma alimentação saudável estão entre as recomendações do Ministério da Saúde para a prevenção do câncer de boca. A vacinação contra o HPV também faz parte das estratégias de prevenção relacionadas aos tipos de HPV associados ao câncer de orofaringe. Por isso, conhecer a própria boca e perceber mudanças que persistem é uma atitude simples, mas que pode fazer toda a diferença. Não é preciso esperar sentir dor para procurar ajuda. E se cuidar da saúde bucal é importante em todas as fases da vida, também é importante saber que esse cuidado ele não precisa acontecer somente quando surge um problema. No Brasil, a saúde bucal faz parte das ações oferecidas pelo Sistema Único de Saúde. Por meio da Política Nacional da Saúde Bucal, conhecida como Brasil Sorridente, o SUS oferece ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal, desde atendimento na atenção primária até tratamentos especializados. Nas unidades básicas de saúde, por exemplo, podem ser realizados procedimentos como a avaliação odontológica, restaurações, aplicação de flúor, limpeza, extrações e ações de prevenção e educação em saúde. Quando necessário, o paciente pode ser encaminhado para serviços especializados. Isso é importante porque durante muito tempo a odontologia esteve associada principalmente ao atendimento de emergência, quando a pessoa já estava sentindo dor. Hoje, a orientação é ampliar essa visão, procurar atendimento também para prevenir, acompanhar e identificar alterações antes que elas se agravem. E isso vale inclusive para quem já fez algum procedimento odontológico. Ter lentes, clareamento, implantes, próteses ou qualquer outro tratamento não elimina a necessidade de higiene, acompanhamento e prevenção. A estética pode transformar a aparência do sorriso, mas é a manutenção da saúde bucal que ajuda a preservar esse sorriso ao longo do tempo. Um sorriso bonito pode contribuir para a autoestima e o bem-estar, mas um sorriso saudável começa muito antes de qualquer procedimento. Escovar os dentes com creme dental fluoretado, limpar entre os dentes, cuidar da alimentação, evitar o tabaco, moderar o consumo de álcool e ficar atento às alterações da boca são atitudes que fazem parte desse cuidado. E quando aparecer uma alteração que não pode melhorar, uma dor persistente ou qualquer sinal que causa preocupação, o caminho é procurar a avaliação de um profissional, porque cuidar da saúde bucal não é apenas cuidar da aparência. É cuidar da alimentação, do bem-estar, da qualidade de vida e da saúde como um todo. Obrigada, Geórgia. E por hoje é só. Como vimos, cuidar do sorriso não significa pensar apenas na estética. Dentes, gengivas, músculos, articulações e toda a saúde da boca fazem parte do nosso bem-estar. E quando existe a necessidade de tratamento, informação e avaliação profissional são fundamentais para escolher o caminho mais adequado para cada pessoa.
O Saúde em Dia fica por aqui. Na próxima semana a gente tem um novo encontro marcado com mais informação, especialistas e assuntos importantes para ajudar você a cuidar da sua saúde. Obrigada pela companhia e até a próxima.